Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à discussão dos temas que estão movimentando a cultura brasileira contemporânea. E um dos temas que movimentaram a cultura no Brasil nos últimos dias diz respeito à realização de um grande festival de rock em comemoração aos 40 anos daquilo que nós aprendemos a conhecer como rock nacional dos anos 1980, que começa em 1982 com bandas como a Blitz e vai se espalhando através dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, 2010 e, em alguns casos, chega até o nosso período. Claro que para quase cinquentões como eu, essa espécie de celebração tem quase que um gosto de nostalgia. Afinal de contas, aquela música que nós aprendemos a ouvir na adolescência vai nos marcar pela vida inteira. Há muitos cantores, muitos compositores e muitos instrumentistas e grandes álbuns do rock nacional dos anos 80 que precisam ser celebrados, que merecem ser celebrados. Mas a partir desta constatação, eu acredito que algumas reflexões sobre o rock, que é tão presente na contemporaneidade, inclusive no Brasil, algumas reflexões são cabíveis. A primeira delas é a de que, já que estamos falando de história, de resgate e de homenagem da contribuição histórica do rock, seria tão interessante quanto homenagear aquele que surgiu nos anos 80, também fazermos uma homenagem, quem sabe, aos outros períodos do rock. Afinal de contas, o que se vê em 1982 é apenas uma fase de uma longa evolução que tinha mais de 25 anos anteriores. O rock começa no Brasil, como nós sabemos, e tem uma espécie de pré-história ainda nos anos 1950, quase simultaneamente àquilo que se fazia nos Estados Unidos. Com cantores e compositores, diga-se de passagem, muitos deles de grande talento. Mas nós temos também um rock muito importante nos anos 60, sabemos da Jovem Guarda, com Roberto Carlos e outros, e ao longo também dos anos 60, aquela virada psicodélica introduzida pelos Beatles no famoso álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e outras importantes bandas. E essa virada psicodélica assimilada no Brasil vai dar origem a uma série de discos muito importantes. Alguns discos dos Mutantes e alguns discos da Tropicália, que é um movimento importantíssimo que, resumidamente, vai fundir estruturas de rock, sobretudo com o Caetano Veloso, depois com outros, aquilo que é a música brasileira, criando algo muito interessante e muito rico. Sabemos também que ao longo dos anos 70 nós temos a música progressiva, o chamado rock progressivo, que é resultado de uma aproximação com os clássicos, e temos também o rock rural, temos o rock misturado, a MPB. Ao final da década temos o esboço daquilo que viria a ser o punk rock e que se desenvolve ao longo também dos anos 80. Ou seja, nós temos toda uma riquíssima história do rock que vem antes de 1982 e que, a meu ver, merece ser celebrada tanto quanto esse importante rock dos anos 1980. A outra questão importante, sobretudo para esses quase cinquentões como eu, que gostam de rock e que refletem sobre o rock, é aquela questão sobre a relevância do rock. A grande pergunta que tem sido feita é a seguinte: o rock está em decadência? Nós podemos dizer que, enquanto gênero, enquanto produto cultural da indústria cultural contemporânea, ele é algo hoje decadente? A resposta é bastante delicada, não é uma resposta fácil. Muita gente inteligente, muita gente preparada e sensível tem se dedicado a isso. Eu penso que nós podemos falar que há uma perda de relevância do rock e não resta a menor dúvida disso para ninguém que goste de música e, mesmo que não seja especialista, esteja acompanhando o panorama musical. O rock, se não está em decadência, está pelo menos em um processo de perda acentuada de relevância que não começa agora. De onde veio essa situação? O rock que no Brasil já lotou estádios, o rock que a partir dos anos 1980, com esse rock nacional que agora chega aos 40 anos, vendeu muitos discos. O que é que ocorre a esse rock? O que está acontecendo para explicar esse período de baixa ou essa situação atual em que nós estamos, em que ele está muito longe de ser o gênero mais importante do Brasil na atualidade? Eu acredito que algumas explicações são possíveis para isso. Retomando o que muitos especialistas têm dito, nós poderíamos dividi-las em dois grupos. Há motivos que são internos à música e há motivos que são externos a ela. Entre os motivos internos à música, penso, é possível que nós citemos aqui um próprio desgaste natural. As primeiras grandes explosões do rock acontecem nos Estados Unidos, que é o berço desse gênero, a partir de 1954, 55 sobretudo, embora já houvesse algumas gravações anteriores. Ora,
O rock chega, no caso do Brasil e de muitos outros países do Ocidente, pelo menos até meados dos anos 90. Ele teve, portanto, mais de 40 anos de prevalência no topo, ou quase no topo, com todas as suas espécies de subdivisão, com todos os seus subgêneros. Ele fica no topo por quase 40 anos. O que nós percebemos é que isso gera um desgaste natural. Isso gera, de fato, uma tentativa de renovação que é natural dos ciclos da cultura que existem tanto na indústria cultural quanto em outras formas anteriores de cultura. O jazz norte-americano, por exemplo, já foi muito importante nos anos 20, 30 e 40, mas ao longo dos anos 50 e, sobretudo, a partir dos anos 60, como sabemos, ele perde muito da sua importância. Mas há outras questões aí que acho que podem ser colocadas. Nós temos também, para explicar o que está acontecendo com o rock, sobretudo com o rock mais clássico, uma situação que decorre até de alguns fatores musicais. A verdade é que, com a introdução da tecnologia na música, com a introdução do componente eletrônico na música, muitas décadas já se passaram com gravadoras e produtoras e também emissoras acostumando o público a um padrão de execução que de fato é um padrão mais baseado na eletrônica. As coisas são bastante simétricas, não são ruins, por certo, necessariamente não são ruins, mas são bastante diferentes daquele padrão acústico, por exemplo, do rock clássico dos anos 60 e 70. Nós poderíamos dizer então, com uma gíria que os produtores falam, o sound, isto é, o som, o padrão de som mudou e aquele rock clássico parece não corresponder mais a esse gosto que durante décadas tem sido mostrado por gravadoras, produtoras e emissoras e que acabou moldando, acabou criando uma nova espécie de padrão de preferência. Mas há também alguns fatores que eu acredito podem ser usados e que estão fora da música, mas são muito relevantes. Quando nós pensamos nessa tão falada, tão famosa decadência do rock, seria interessante pensar, em primeiro lugar, em alguns fatores como o conservadorismo. A verdade, isso é muito importante, é que o rock se tornou conservador. Tornou-se conservador, sobretudo do ponto de vista do público, que criou situações inéditas para os artistas. O público típico de rock, um público de classe média média, média baixa e até média alta, é um público que, na verdade, está muito acostumado aos clássicos, é um público que ouve algumas coisas novas, mas não abre mão das grandes bandas do passado, sobretudo aquelas dos anos 60 e 70, que parece que são ícones, que não se modificam na preferência dos ouvintes de rock. O que acontece é que surgem bandas novas e elas são fatalmente comparadas com as bandas antigas. E aí há uma situação que é um paradoxo. Se essas bandas novas fazem coisas que são um pouco diferentes, elas são ditas bandas que se afastaram do rock. E aí, de fato, elas são, eu não diria canceladas, mas elas são bem menos ouvidas do que poderiam ser. Mas se elas fazem aquilo que o rock clássico fazia, se elas são muito parecidas com esse purismo que muitas vezes nós percebemos no mundo do rock, elas são acusadas de serem cópias imperfeitas dos grandes ícones originais. Então a renovação fica pequena. E isso também se reflete no gosto do público. O ouvinte de rock clássico, muitas vezes aprendeu com os pais. E ele valoriza muito o rock que é tradicional. Esse tradicionalismo, na verdade, é bastante complicado. Ele faz com que haja uma série de problemas. Ele se verifica, inclusive, naquilo que é a produção musical e até a formação dos conjuntos. A verdade é que todo o gênero que se mistura, e o rock se misturou muito com os clássicos, com o jazz, com a música folclórica, com a música regional, com a música popular e tantas outras possibilidades. Todo gênero que se modifica porque se junta a outros, se funde a outros, ele acaba ganhando vitalidade. O problema é que quando nós temos um purismo muito acentuado, as bandas vão ficar muito parecidas dentro de cada subgênero do rock. Então você tem lá, por exemplo, uma formação clássica de bateria, contrabaixo, guitarras e teclado que muito poucas vezes se altera. Por exemplo, todo esse rock nacional dos anos 1980 parece ter sido feito nessa base. Só que até ali eu acho que o fenômeno foi assimilado. Com o passar do tempo, entretanto, houve um cansaço natural. Então nós temos aí um conservadorismo que é do público e que é também
daquelas gravadoras que ainda gravam rock, dos produtores de rock, das bandas de rock também. Talvez um fenômeno que se retroalimente. O conservadorismo do público estimulando o conservadorismo das bandas e dos produtores e o conservadorismo de produtores e de bandas alimentando o conservadorismo do público. Mas há um outro e último fator que me parece muito decisivo para explicar por que é que o rock perdeu muito da sua vitalidade. Embora, claro, ainda possa ser ouvido sempre, porque tem obras-primas que entraram, né, no conjunto dos clássicos que nós sabemos e que nós vamos ouvir sempre quando gostamos desse gênero. Mas esse fator que eu poderia lembrar aqui está bastante relacionado com aquilo que não está dentro da música, com aquilo que é de fato background, o contexto, a situação, a circunstância em que a música surgiu. A verdade é que na música e fora dela, os gêneros estão sempre devendo muito da sua vitalidade àquela circunstância que os originaram. A força de um gênero musical, literário ou de qualquer outro tipo de arte vem muito da sua relação com a sociedade. Ora, vamos pensar sobre o rock. Quando ele aparece nos anos 1950, ele é o veículo de contestação de uma juventude que queria, de um lado, mostrar o seu valor, mostrar o seu penteado, mostrar a sua roupa, o seu blusão de couro, a sua motocicleta, a sua ânsia de viver, a sua rebeldia sem causa, como se costuma dizer hoje. Mas que na verdade tinha uma causa muito específica quando nós a analisamos, porque era uma causa de tentar colocar novos valores, e isso também é relevante. O rock surge também no contexto dos anos 50 e em parte dos anos 60 como uma valorização daquela música negra, que tinha conseguido um espaço com o jazz nos Estados Unidos, mas que voltou a ser segregada. Uma das bases do rock, como sabemos, é o Rhythm and Blues. E o Rhythm and Blues tem uma derivação direta do blues. Ora, esses gêneros negros fantásticos foram, de certa maneira, reabilitados. Então havia uma causa política no rock, que era a causa de reabilitar a música negra, que é fundamental para o Ocidente, como nós sabemos. Ao longo dos anos 70, nós continuamos a ter algumas causas importantes, a própria psicodelia e algumas outras formas de manifestação do rock também são muito importantes. Ao final dos anos 70, nós temos uma contestação política muito claramente colocada no punk. E temos também outras formas que vão se mostrando ao longo dos anos 80. O problema é que parece ter se esgotado a sintonia do rock com as grandes questões sociais, inclusive e sobretudo no Brasil. Pensemos no Brasil de 2022. O que acontece aqui, muito claramente, é que o veículo musical, o canal musical pelo qual, por exemplo, os jovens da periferia vão protestar contra os problemas que os afligem, não é mais o rock há muito tempo. Ele está na cultura hip hop, ele está no rap, que é um gênero muito forte, muito cheio de energia. Em parte ele está também no funk, que embora muito preconceitualizado, é também, quando analisado do ponto de vista do gênero, uma resposta a situações muito específicas. Mesmo ao longo dos anos 70, quando o Brasil vivia uma ditadura, nós já tínhamos aqui uma situação em que o rock foi perdendo força. Porque a grande linha condutora, com exceção de um Raul Seixas e de outros, a grande linha condutora do protesto contra a censura, contra a ditadura, do protesto contra o autoritarismo, estava na MPB, que também exerce esse papel em parte dos anos 80. Com a chegada do Rock Brasil nos anos 1980, nós temos como que uma retomada. Bandas como Plebe Rude, Capital Inicial, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Ira e tantas outras vão incorporar a temática social, mas isso parece ter menos fôlego. E o que acontece é que essa música é suplantada pelo pop, que é uma derivação em parte do rock e que já não tem causas, já não tem bandeiras, a não ser a própria música, que pode muitas vezes, claro, ser muito boa. Essa perda de sintonia do rock com as grandes questões, a sua falta de coragem, na maioria das vezes, para experimentar. Lembrando que o experimento e que a mistura esteve na base de todo o vigor do rock desde 1955, a ausência dessa sintonia, dessa vontade, dessa disposição de experimentar, por certo, estão por trás daquilo que nós assistimos hoje como a decadência do rock. O que é que vai ocorrer ao rock? Será que ele vai desaparecer? Por certo que não. Não há nenhum motivo para nós pressupormos isso, afinal de contas, nós ainda ouvimos Beethoven. 200 anos depois de muitas obras terem sido feitas, ou mais, nós ainda ouvimos a música barroca, nós ainda ouvimos o excelente jazz dos anos 30, 40 e 50. Nós ainda ouvimos cantores do samba brasileiro nos anos 30, 40,
dos anos 50 e 60. Nós ainda ouvimos a Tropicália. Nós estamos celebrando agora esse gigantesco disco que fez 50 anos, que é o Clube da Esquina, talvez um dos mais importantes que a cultura brasileira tenha produzido desde sempre. Portanto, o rock vai continuar, porque os clássicos, a boa música de fato, ela não tem idade. O clássico se define como clássico em todas as artes, a literatura, a música, o cinema, por ser em parte atemporal, por transcender essas divisões. Agora, é claro que esperar do rock um movimento já é algo que parece pouco provável. Não parece nada provável, para dizer que é muito improvável, que nós tenhamos aí um ressurgimento do rock enquanto movimento. O que nós temos hoje é uma permanência do movimento do rock em alguns nichos muito específicos. Por exemplo, alguns tiozões como eu, algumas tiazonas vão de fato ainda ouvir rock, alguns gostam de motocicleta, alguns vão de fato se aventurar, e esse é um público de classe média em geral já estabelecido. O que nós precisamos esperar é que a dinâmica natural da música se verifique e que, quem sabe, o rock seja redescoberto para misturar-se a outras contribuições da cultura como tantas vezes aconteceu. O rock definitivamente não é mais o mesmo, mas está muito longe de estar morto. Então, a propósito aí desse festival que celebra os 40 anos do rock nacional, que começa em 1982, o que coroas como eu, quase nos 50, podem dizer é: viva o rock!